Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sinapses Podcast. E hoje nós vamos conversar com o Caio Costa, que é instrutor de Mindfulness. Esse vai ser o nosso primeiro episódio que vai ser gravado aqui no YouTube para vocês, mas também vai ser ao vivo no meu Instagram. Então, a partir deste episódio, nós vamos começar a gravar os episódios também em live no Instagram. Então, siga no meu Instagram para acompanhar as lives também ao vivo, tá bom? Então, bom, hoje nós vamos conversar, como eu mencionei, com o Caio Costa, que é instrutor de Mindfulness, e eu queria primeiro, Caio, que você se apresentasse aqui para o pessoal. Beleza, meu querido Breno, prazerzão estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Falar sobre mim nunca é uma coisa que eu sei que selecionar exatamente, né? Mas como a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre TDAH e ansiedade, coisas assim, eu posso dizer que eu sou um professor de meditação, de autoconhecimento, que tem TDAH, que lidou por muito tempo com ansiedade, com depressão também. E a meditação foi o caminho que me ajudou demais a superar esses problemas que envolviam essas questões emocionais. Então, hoje eu tenho meu Clube Desencana, que é minha comunidade para pessoas ansiosas. A gente faz encontros semanais lá e é um espaço que eu tento passar os meus conhecimentos que eu adquiri durante minha caminhada. E é isso, basicamente. Perfeito, ótimo. Bom, então, hoje a gente vai explorar desde as raízes, digamos, do que tornou o Caio a pessoa que ele é hoje. Eu gosto sempre de entender como que são os meus convidados aqui do podcast, então conhecer um pouco da vida deles, saber o que levou eles a descobrir que tinha TDAH, o que levou eles às dificuldades emocionais, né, então hoje eu quero descobrir essas coisas sobre você, Caio. Bom, Maravilha. Vai lá. para começar desde o início, realmente, eu queria saber um pouco sobre a sua infância, como que foi a sua história de vida, a sua infância? Cara, eu era aquele moleque assim que a minha família olhava e falava: cara, esse menino é inteligente, esse vai ter um futuro brilhante. E eu cresci acreditando muito nisso, né? Acreditando muito nessa história que me contavam e nessa potencialidade que enxergavam em mim. Porque coisas, assim, eram coisas bobas, mas para uma criança acho que eles consideraram algo bacana. Tipo, eu amava decorar bandeira de países, por exemplo. Então meus pais falavam: nossa, você é um garoto muito inteligente, não sei o quê. E é isso, essa imagem se sustentou até a quarta série, quinta série ali, até que eu comecei a ter problemas, né, por conta do TDAH, de concentração, de desempenho escolar. E aí essa imagem que eu tinha de mim e que os outros tinham de mim começou a se desmanchar, porque eu não pude mais sustentar essa imagem, pelo menos da maneira que as pessoas enxergam inteligência, né? Ah, tem que ir bem na escola, não sei o que e tal. Então, a partir desse momento que os sintomas começaram a aparecer, eu não tinha uma explicação para aquele comportamento. A, a minha a minha autoestima começou assim a ruir a partir daquilo, né? Então, eu acho que boa parte da minha infância eu acreditei que eu era uma pessoa cheia de potencial e a partir de algum momento a TDAH apareceu, eu não tinha uma justificativa para aquele novo comportamento, aquelas novas dificuldades e começou aí muitos desafios emocionais para mim. Lá pela quinta, sexta série, quando tínhamos uns 12, 11 anos, assim. Uhum, entendo, uhum. Mas Mas na época vou até relatar um pouco de como que eu era distraído na escola. ótimo. Eu estava na casa com a minha irmã. Nós ficávamos sozinhos um pouco antes da escola, meus pais saíram trabalhar e estava atrasado aquele dia. A van buzinou, nós saímos correndo, desci a escada, passei o chão de paralelepípedo, pisei na van, olhei para baixo, minha irmã gritou: Caio, você está sem sapato. Então, eu tinha esquecido de colocar sapato para ir para a escola. Esse era o nível de distração que eu estava vivendo. Então, eu voltei lá, morri de vergonha da galera da van, atrasei todo mundo, porque eu tinha esquecido o bendito do sapato, não tinha percebido que eu estava descalço indo para a escola. Então, esse era o nível da dificuldade de me concentrar.
Sim, uhum. Mas na época você nem seus familiares não tinham ideia de que era TDAH ou já tinham alguma noção? Cara, eu acho que a primeira desconfiança que rolou foi de fato quando as minhas notas começaram a ficar muito ruins e a escola deu um toque, sabe? É, meus pais acho que não eram tão profundamente informados assim. Minha mãe sabia um pouco, talvez desconfiasse um pouco, mas acho que foi após esse toque da escola, tipo, ó, ele tá com alguma dificuldade, tem alguma questão. Aí eu fui para uma neuropsicóloga e lá eu recebi o diagnóstico. Mas por muito tempo eu acho que passou batido assim. Sim, uhum. Com que idade mais ou menos foi isso que você foi buscar uma neuropsicóloga? Então, eu acho que foi por volta dos meus, não tenho certeza, tá? Mas acho que foi por volta dos meus 10, 11 anos, assim. Acho que foi por volta da cidade aí. Ah, entendi. Uhum. Como que foi para você esse processo de ir atrás de uma neuropsicóloga? Não sei se você tem memória de como que foi mais ou menos o processo de avaliação. Nossa, o processo de avaliação, eu não lembro praticamente nada, de verdade, assim. Mas eu lembro muito da sensação que foi receber o diagnóstico e entender de fato por que eu estava tendo aqueles problemas. Era como se assim eu finalmente tivesse a resposta para aquele comportamento que os outros consideravam tão inadequado, que era tão longe da expectativa dos meus pais e minha mesmo, né? Então receber o diagnóstico foi assim, cara, agora eu tenho um porquê, uma explicação dos meus problemas, né? E minha mãe já me alertava sabiamente desde muito cedo. Cara, tudo bem, agora você sabe que você tem TDAH e tal, mas não se prenda nisso. Busque maneiras de contornar esses problemas, maneiras de estudar de uma maneira que te ajude. Então, desde cedo eu tive esse apoio a não me prender ao diagnóstico, assim, sabe? Não me Sim, limitar por conta do diagnóstico. que bom. Uhum, sim, que é um erro que acaba acontecendo muito, né? As pessoas também muitas vezes chegam na gente com essa ideia de você tem TDAH, então vou. Às vezes, alguns professores podem ter essa questão, né, de assim, vou passar algo mais fácil, ou ele não vai conseguir porque tem TDAH. E aí a gente mesmo às vezes se coloca isso, né, do tipo, poxa, será que eu vou conseguir por causa do TDAH e tudo mais? Isso limita muito a nossa vida. Você já se pegou, nesse padrão, digamos, de limitação? Total, total, cara. Minha mãe falava isso para mim não à toa, porque sempre que eu tinha alguma dificuldade, vinha o pensamento muito tentador de, mas eu não consigo porque eu sou TDAH. Eu não consigo me concentrar porque, fato, eu tenho TDAH, então o TDAH não conseguem fazer isso. Então, meio que serviu ali como um limite, né? Uma muleta, talvez, tá do tipo, não consigo me controlar emocionalmente, mas tudo bem, eu tenho TDAH, faz parte da minha personalidade e tal. Então, com certeza, já vivi várias e várias vezes justificando comportamentos que eu poderia trabalhar melhor, que eu poderia me adequar melhor ou treinar alguma coisa, mas que eu não fazia porque, bom, tem TDAH, faz parte, é isso, né? Então, com certeza. Sim. Uhum. Um salve pro E João aí que tá lendo. Um abração, João. abraço, João, debate importante, ele comentou aqui, perfeito, que bom, está gostando. Bom, e nessa época após o diagnóstico, você chegou a fazer terapia? Como que foi o processo, assim, ou não? Tentou lidar sozinho? Medicação também, se teve? Beleza, bora lá. Então, eu não busquei, não fui à terapia imediatamente após o diagnóstico, mas eu tenho certeza que eu acabei na terapia depois por conta do TDAH, tá? Mas eu vou explicar isso. Mas a primeira medida que foi tomada ali foi tomar Ritalina, né? Eu fui imediatamente receitado ali pela uma Ritalina e nesse primeiro momento que eu já estava, acho que somou duas coisas, né? Eu estava entusiasmado com a nova explicação que surgiu para os meus problemas, então, nossa, faz sentido. Eu não sou um completo zero à esquerda, é porque eu tenho TDAH. Então, eu estava mais animado com os estudos por conta disso, e por conta, claro, do efeito da Ritalina em si, as minhas notas melhoraram muito no primeiro trimestre da escola, depois do diagnóstico. E aí, minha nota foi, sei lá, de 3,5 para 9 em matemática. E aí, um amigo meu, um grande amigo meu até hoje, inclusive, chegou e falou assim: mas é fácil tirar 9 em matemática tomando remédio, quero ver 100. Aí, o que tinha solucionado foi piorado de novo, porque
Agora eu não me sentia mais um zero à esquerda, um inútil, mas eu me sentia um impostor, uma fraude. Eu só conseguia ter o desempenho que eu conseguia, que eu tinha, porque eu tomava um remédio, porque tinha uma medicação ali. Então, desde esse comentário ficou uma sensação de que eu estou conseguindo ir bem, mas eu estou roubando de algum jeito, sabe? De alguma maneira assim. E aí eu falei depois que eu fui parar na terapia, né, posteriormente, por conta do TDAH, porque eu acho que essa questão toda de se sentir um impostor, de algumas dificuldades outras que a Ritalina não resolvia, de socialização, de fazer amizades, de ser um pouco imediatista demais em alguns momentos, me levaram a minar muito a minha autoestima. Então, eu comecei a me criticar demais, eu comecei a me auto-sabotar demais, e isso me levou, eu acho, ao processo de depressão. E foi pela depressão que eu busquei a terapia. Então, para mim, está muito ligado, assim, o TDAH com a minha depressão. Sim. Uhum. Com quantos anos isso, mais ou menos? Eu acho que eu já tinha aí, na terapia, uns 16 para 17 anos. Acho que era por Ah, volta dessa idade. na adolescência. Uhum. Isso. Conta um pouco mais sobre a sua adolescência também, para a gente ter um contexto, como que foi essa época, talvez fatores que você acredita que contribuíram para esse processo de depressão também. Uhum. Vamos lá. Acho que por conta dessa ideia, então, que surgiu, né, de eu sou um impostor, eu estou aqui, não mereço estar onde eu estou e tal, eu ignorei, assim, quase completamente as minhas, as minhas, meus compromissos acadêmicos, vamos dizer, na escola, né? Então, eu estudava, assim, nas coxas para passar, a nota mínima ali para passar, e eu acho que isso aprofundou ainda mais o senso de que eu sou uma pessoa limitada intelectualmente, eu sou uma pessoa burra, que não tinha um futuro muito brilhante, em oposição àquilo que me contavam na infância. Então, eu acho que a escola foi muito marcante para mim nesse sentido, tá? Em relação a notas, a autopercepção da minha inteligência, da minha capacidade. Também teve outros fatores. Ali, eu tive um relacionamento adolescente que não foi muito fácil, não foi muito benéfico emocionalmente, eu diria, porque os dois estavam muito maturos ali. Então, acho que esse foi um fator importante também. E outra coisa que talvez tenha gerado também, propiciado essa relação da depressão, tenha sido a separação dos meus pais. Tudo aconteceu ali, tudo muito junto. Então, esse relacionamento meio caótico, essas questões de autoestima baixa, e o relacionamento dos meus pais também. Então, acho que tudo isso culminou na minha depressão depois. Sim. Sim, entendi. Uhum. E como foi esse processo de terapia para você, nesse período então que você entrou com todas essas crenças ali sobre você, essa crença de síndrome do impostor, né, essas dificuldades também do TDAH. Nesse período você ainda tomava medicação? Ainda tomava medicação. Tomava? Eu Uhum. tomei medicação até o meio da minha graduação. Quando eu Uhum. tinha já 23 anos, algo assim. Então, desde os meus 12, 13 anos até os 20 e tantos, eu tomei Ritalina. Uhum. O processo terapêutico, para mim, no começo foi bem desafiador, porque eu não fui lá, digamos assim, por vontade própria. Eu estava mal, estava deprimido, Sim. mas eu acabei sendo meio que arrastado ali, porque eu acabei começando a consumir cannabis na época. Então, foi meio que assim, meus pais falaram, vai resolver esse problema aí, falaram para a psicóloga, convença ele a parar de fazer isso, coisa que o psicólogo sempre está ali aliado a você, né, querendo te ajudar, nunca seguindo o que os pais queriam que fizessem, mas, enfim, eu topei fazer o processo terapêutico porque eu fui obrigado, basicamente, na época. Eu falei, beleza, já que eu estou aqui, vamos lá, então, para uma coisa que realmente vai ser útil para mim, né, e tal. Só que foi muito difícil para mim no começo. Eu lembro até, a minha psicóloga fez uma técnica comigo, que pelo menos nas primeiras sessões eu não conseguia ser muito aberto com ela, não conseguia me abrir muito com ela. E aí, certo dia, meu nome é Caio, né, só para contextualizar aí para a galera, ela começou assim, oi, Renato, como que você tá? Como passou a semana? Tudo bem? Eu, Renato, né? Você lembra, acho que ela errou, né? Tem tanto paciente e tal. Ela repetiu, oi, Renato, e aí, Renato? Qual que é a sua opinião, Renato? Eu falei, nossa, ela tá errando muito. Daí eu tive que falar,
Ana, meu nome não é Renato, é Caio. Ah, então quando você vai começar a ser Caio aqui na terapia e não Renato? Naquela hora, assim, o meu chão tremeu, porque talvez eu não tinha percebido ainda, e foi muito bom para mim esse momento que ela me desafiou dessa maneira, porque eu tinha essa dificuldade de ser eu não só com ela, eu tinha essa dificuldade de ser eu com todo mundo na minha vida. Então essa coisa de Renato me pegou, cara. Nossa, não estava sendo eu, não estava conseguindo ser espontâneo com as pessoas. E esse é um dos grandes motivos da minha depressão, inclusive, né? Muito preocupado com o que os outros estavam pensando de mim, muito preocupado em manter uma imagem mental que os outros tinham de mim. Então, me ajudou bastante, cara. Foi um processo muito, muito bacana, assim, a terapia. Uhum. Sim, interessante. E eu vejo até hoje em dia algo que você valoriza muito, né? Eu vi nos seus stories há poucos dias atrás, autenticidade, né? Tem muito a ver com isso Perfeito. também, né? Perfeito. É uma dos meus focos, assim, que eu mais quero cultivar na minha personalidade, é a autenticidade, é a espontaneidade, Sim, porque já passei tempo demais na vida calculando os meus passos. Assim, não estou aqui fazendo uma propaganda de seja uma vaca, faça o que quiser, não. Tenha sim, princípios, é óbvio, né? Mas seja espontâneo, seja você mesmo. Isso é um filtro social muito importante. Quando você é você mesmo com os outros e eles não gostam de você por isso, cara, esse é um filtro ótimo, né? sim, Então, não fica tentando se realmente. moldar muito a isso, né? Eu acho que espontaneidade, então, e autenticidade é algo muito importante para mim, realmente. Sim. Quando você se torna uma pessoa muito engessada ali, talvez você até tenha menos inimigos. Não acredito que as pessoas vão gostar mais de você, duvido, né? Mas talvez você até tenha menos inimigos. Perfeito. Só que você se torna uma pessoa que nem você gosta, sabe? É isso, Vai se cara. tornando um robozinho ali que não Você dá vai ao espelho e certo. não sabe mais quem que você é, no fim das contas, né? Sim. Se tem tantas pessoas, com cada pessoa você é uma. E aí você não sabe mais quem é você. E é perfeito, eu gostei muito do que você falou. Então você deixa de fazer inimigos. Mas fazer amigos profundamente é muito difícil quando você não é espontâneo, quando você não é Difícil. vulnerável, né? Com certeza. Uhum, com certeza. Bom, e aí você foi contando então depois que você entrou na faculdade, né, você foi desde ali com 16 anos, teve esse período de depressão, a depressão permaneceu por muito tempo, como que foi esse processo, assim, Então, durante a terapia? a Uhum, depressão foi uma companheira de longo prazo para mim, assim, viu? tá, Eu convivi com a depressão por 5, 6 anos. Então, uhum, inclusive, eu fiz psicoterapia acho que por uns 3, 4 anos. Depois, por algumas questões, eu tive que sair. E o auge da minha depressão foi na universidade, foi lá na sim, minha graduação. Então, eu sou formado, sou historiador pela USP, e lá, acho que por sair, né? Porque assim, aqui em Sorocaba, na minha cidade natal, eu tinha um grupo de amigos de infância que ficou preservado. Então, eu tinha a quem recorrer, eu tinha pessoas para me relacionar. Já na faculdade, eu saí desse lugar seguro e lá eu não consegui fazer novas amizades, eu estava muito deprimido, eu tinha muita ansiedade social também. Então, eu vivi lá isolado. Então, o auge da minha depressão acho que foi na universidade, assim. uhum, sim. Você foi, direto do ensino médio, com quantos anos mais ou menos que você começou a Eu fiz um ano de universidade? cursinho, eu fiz um ano de cursinho, Uhum, decidi tomar vergonha na cara e passar a estudar de verdade para passar, porque, assim, do terceiro ano eu tive uma professora que me marcou muito, a Dolores, a galera chamava ela de bruxa, o nome já ajudava, daí ela andava ainda mancandinho e ela tinha um narigão de bruxa mesmo, mas ela era um amor sim, de pessoa, eu amava ela, ela era brava, mas ela me alertou, Caio, você tem que começar a pensar no seu futuro, cara, tem que começar uhum, a estudar, começar a pensar numa faculdade pública, quem sabe. Então, a Dolores tem um lugar muito especial no meu coração, porque ela me deu a luz, a direção na minha vida nesse sentido. Aí eu não consegui, né, digamos assim, resgatar tudo que eu não tinha estudado nos outros anos, no terceiro ano. Então, eu fiz um ano de cursinho, passei na USP e aí fui para lá fazer história. uhum, sim, uhum. E aí já teve muitas mudanças, então, né? Tipo, longe do seu círculo ali que você convivia, da sua família também, você foi sozinho para São Paulo? Fui sozinho para São Paulo. Uhum.
Foi Fui difícil eu não fazer passei amigos? sozinho, eu fui com um desses amigos de infância, também foi para a USP comigo. A gente morou junto lá, mas não era a mesma coisa. Ele estava em outra graduação, ele fazia economia, então Sim, eu estava isolado de alguma maneira, eu me senti meio isolado, assim. sim. E longe da família também, né? Perfeito, perfeito. Isso. Uhum, sim. Como que foi para você esse início do período da graduação? Nossa, então, é, primeiro foi um choque, assim, porque eu julgava que eu conseguiria tirar de letra, assim, os estudos de lá. Eu, mesmo indo mal na escola, eu tinha essa sensação, não, eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa crítica. Aí eu cheguei lá, o baque das notas péssimas, que eu não conseguia acompanhar a densidade das aulas, os estudos, e mais uma vez o assombro do sou o impostor, estou na USP, mas não mereço estar aqui. Enfim, voltou a rondar muito forte, assim. Porque, claro, né, quando eu passei no vestibular, teve aquele aumento na minha autoestima. Nossa, consegui passar numa boa universidade, legal, passei no vestibular e tal. Só que passou a primeira prova para voltar aquela velha síndrome do impostor de, nossa, veja bem, você não serve mesmo para a vida acadêmica, para estudar, enfim. E Uhum, aí, até o meio da minha graduação, até um pouco depois, acho que até o terceiro ano da minha graduação, eu usava a Ritalina, e a Ritalina nessa época começou a me irritar um pouco nesse sentido. sim, Eu estudava de tarde, estudava o conteúdo dos cursos de tarde, os textos e tal, e de noite eu ia para as aulas. Aí eu tomava minha Ritalina antes de estudar, e quando eu chegava nas aulas, o efeito já estava passando, meu cérebro já estava derretido de Ritalina, parece que eu não sim, conseguia mais me concentrar em nada, e as aulas eu não conseguia absorver mais quase nada. Então, eu comecei a ter um incômodo maior com o efeito colateral da Ritalina, esse cansaço que me dava muito excessivo depois do uso. sim. Então, lembro bem disso também. Uhum, sim. Você sentia que afetava a sua ansiedade, a Sim, eu Ritalina ficava ou a ansiedade agitado, mesmo? motoramente agitado. Uhum, Era um desgaste físico também, assim, tomar a Ritalina, para sim. mim. Uhum, sim. Acho que os principais, digamos, efeitos colaterais que as pessoas relatam geralmente são esses, né? A ansiedade, para algumas pessoas é mais forte, para outras menos. A questão do cansaço depois do efeito. E tem outros, digamos assim, tem alguns que são incômodos, mas, por exemplo, boca seca, não sei Uhum. se você sentia, né? Tinha outras coisas que você sentia? Sentia, o que eu mais lembro é a boca seca, você me falou Boca agora, eu não seca é o lembrava. principal, Mas né? veio Sim. aqui o lábio rachado, assim. Mas não me lembro de outra coisa, assim. É que, assim, eu sempre fui. O efeito não é um efeito colateral, obviamente, é, no corpo, né? Mas o efeito colateral que mais pegava para mim também era essa coisa, então, de tenho que tomar. Toda vez que eu tomava, eu pensava, putz, eu tenho que tomar um remédio para conseguir me concentrar. Então, Sim, esse efeito colateral psicológico, né, da autoestima, assim, também, para mim, acontecia muito. Mas efeito biológico e fisiológico ali, eu acho que era mesmo mais a questão de fadiga, uma agitação motora e essa boca seca, assim, que eu lembro bem. sim. E como que foi o processo de deixar de tomar? O que te levou a essa decisão também? Crianças, eu não faço isso em casa. Eu fiz um retiro de meditação, né, no meio da minha graduação. Eu estava ali fazendo de tudo que eu podia, tudo que eu acreditava ser possível para melhorar a questão da minha ansiedade, da minha depressão. A questão do foco estava até assim em segundo plano, porque eu estava sofrendo muito com outras coisas ali. Sim, Então, eu fazia religiosamente exercício físico, fazia karatê lá na USP, eu andava de bike lá pela cidade universitária, eu era muito ativo, assim, fisicamente falando. Eu lia muito, eu estudava muito sobre depressão, sobre ansiedade e tal, porque eu julgava que eu ia compreender a minha ansiedade, a minha depressão. Algum livro que eu ia ler ia dar um estalo assim, agora eu entendi, agora tudo faz sentido e agora eu não estou mais deprimido. Eu tinha essa fé dentro de mim, assim, de que algum livro, algum conhecimento intelectual ia me salvar. Mas não aconteceu. Mas beleza, eu estava ali tentando de tudo que eu podia, comia bem, esportes, leituras, até que eu comecei a pensar, cara, as minhas cartas estão se esgotando, assim, eu estava sentindo isso. Parece que eu apostei todas as fichas, tudo que eu podia, e ainda não tô com o meu problema resolvido.
Aí eu lembrei de um amigo meu, há uns anos atrás, ele tinha comentado que ele tinha ido num retiro de silêncio, um retiro de meditação. E aí eu lembrava que ele era todo zen, todo tranquilão e tal. Eu falei, nossa, cara, será que vai ser isso? Mas eu olhava para mim e pensava, meu, não faz parte, não se encaixa, né, na pessoa que eu sou, ansiosa e pouco, eu era muito hipocondríaco, inclusive, tá? E aí e deprimido. Então eu pensava e tal, mas eu falei, cara, quer saber? Eu já tentei de tudo que eu podia, vou me inscrever para isso aí, vou ver o que dá. Aí eu fui, e foi a partir desse retiro que eu descobri que dá para treinar a atenção, dá para treinar o foco. E aí eu deixei de tomar a Ritalina sem algum acompanhamento que deveria ser o correto, né? Sim. Conseguiu parar do nada? Porque geralmente tem gente que sofre bastante para parar do nada, né? Parei do nada, cara, parei. Então, não foi tão do nada, porque eu, de novo, eu estava vivendo tanta coisa maluca nesse retiro de 10 dias que eu me propus a fazer, que eu nem senti falta. De novo, eu tinha tantas outras perturbações que estavam passando ali na minha Sim. cabeça, que não senti falta da Ritalina como um contexto normal, né? Tipo assim, tô continuando vendo minha vida normal e vou parar de tomar Ritalina. Talvez eu sentisse muito mais a falta dela, né? Teve uma mudança de ambiente ali O também, né? contexto ali mudou tão drasticamente que eu perdi o parâmetro, assim, né? Sim. Foram 7 ou 10 dias, não Foram lembro? 10 dias. 10 dias. Uhum. Totalmente silêncio? 10 dias em silêncio, 10 Ah, dias foi sem difícil. conversar com ninguém, 10 dias meditando 10 horas por dia, sem escrever, sem poder ler qualquer tipo de livro, sem nada, sem contato visual até. Eles recomendam que você não tenha contato visual com outras pessoas. Então é um isolamento completo, assim. Sim. Aham. E você já praticava meditação antes ou foi no retiro ali que você teve contato? Então, eu já praticava meditação, eu comecei a pesquisar, né, nas minhas leituras e tal, assim, começou a surgir meditação, né? E aí eu comecei a experimentar sozinho ali meditações de 5 minutos, 10 minutos às vezes, e comecei a perceber, não, aqui tem coisa. Comecei a melhorar um pouco, assim, longe de me sentir muito bem, longe de me sentir com as questões superadas em relação a esses problemas, mas senti que ali tinha algo promissor. Então eu comecei a meditar uns 2 meses antes desse retiro, algo bem, digamos assim, esporádico, algo aleatório. Eu achava uns áudios, escutava, não tinha um direcionamento muito preciso assim, mas eu comecei a meditar uns 2 meses antes do retiro, de fato. Uhum. Sim. Uhum. E Só um conta um detalhe, pouco como. Uhum. esse, Pode esse falar? retiro eu fiz no dia 20 ou no dia 10 de janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia explodir no Brasil. Então, Sim. cara, eu juro que eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse feito esse retiro antes da pandemia. Porque, como eu falei, eu era extremamente hipocondríaco. Teve uma vez que eu jurei que eu tinha pego tétano depois que eu me pendurei naquelas escadas horizontais que tem em parque para a criançada se pendurar. Machuquei minha mão, jurei que tinha pego tétano, fui para o hospital. A médica lá era bem nova, então ela também ficou meio preocupada quando eu falei que eu estava com suspeita de tétano. Ela acabou confirmando ali a minha suspeita. Cara, você está com tétano, seu caso é grave mesmo, você vai ficar na UTI aqui. E agora acabou meu turno e até logo. Então ela foi embora e eu fiquei lá super ansioso, achando que eu ia morrer de tétano no hospital. Nossa. E depois, claro, chegou um médico mais experiente, olhou a ferida microscópica que estava na minha mão e falou: cara, isso nunca vai ser tétano, tem que ser ferida profunda e tudo mais, e não sei o quê. Aí eu fui embora. Uma semana depois dessa crise de hipocondria que eu tive, eu fui no retiro. Uhum. Imagina, se eu não Sim. tivesse feito esse retiro, o que eu não teria sofrido durante a pandemia, né? Com aquele Sim. medo de pegar, de contrair a doença e tal. Seria assim, nossa, não sei, mas que bom que foi assim. Sim. Uhum. Quando você mencionou que foi 10 dias em silêncio, sem conversar, sem interação visual, parecia uma quarentena ali, uma Ah, simulação de quarentena. uma simulação de quarentena, É. perfeito. Você já chegou na pandemia mais preparado um pouco, né, de certa Verdade, forma. com certeza. E é uma Sim, sim. quarentena hardcore lá, nossa. Hardcore, com certeza. E depois, assim, então, desse retiro, como que foi?
na sua vida, assim, né, que mudanças você sentiu praticando a meditação, depois dessa experiência super intensa? Perfeito. Deixa eu ver como que eu organizo essa resposta. É porque assim, o que eu percebi no retiro, teve muitas coisas lá que aconteceram que eu vou deixar para outro episódio, inclusive, quem sabe a gente não faça um sobre o retiro em si, porque daria um episódio facilmente. Mas lá eu, eu pude perceber claramente os mecanismos que minha mente se utilizava, não que ela se utilizava, mas os mecanismos que existiam na minha mente que me deixavam mal. Coisa que eu tinha muito bem mapeado com a terapia, eu sabia exatamente os gatilhos que me levavam a ter depressão, a ter ansiedade, eu entendia de onde vinha tudo isso. Então, me clareou muito assim a terapia nesse sentido. Mas no retiro, eu comecei a conseguir enxergar na prática, assim, ó, eu lá sentado, de repente eu olhava para alguém que estava mais sem energia, mais cabisbaixo, assim, minha mente imediatamente já começava a xingar a pessoa. Ah lá, que cara sem energia, cara preguiçoso, vai estar tá no retiro, estica essa coluna, enfim, estou dando um exemplo aqui, porque cada pessoa que eu olhava, eu criticava. Cada coisa que eu via alguém fazendo, eu via alguma coisa de ruim, eu criticava, eu não estava satisfeito. Então, eu dei apelidos ruins, apelidos negativos para todo mundo daquele retiro ali. Então, eu fui forçado a perceber, por exemplo, como eu estava sendo extremamente crítico com os outros. E não era só no retiro, da vida eu estava sendo assim também, mas eu não conseguia ter essa noção. E aí, muito mais do que isso, eu percebia também fora do retiro que eu era crítico, mas eu não percebia quando isso fazia mal para mim, quanto era incômodo para mim cultivar esses pensamentos críticos em relação aos outros. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso equilibrar melhor esses pensamentos. Eu preciso, primeiro, por que eu estou criticando os outros? Quase sempre eram coisas que eu via de ruim em mim. Então eu comecei a ter essa consciência, eu comecei a me tratar melhor lá dentro do retiro mesmo, e aos poucos essa projeção foi sendo eliminada. Então comecei a conseguir ter carinho pelos outros, comecei a me conectar com os outros. Então, assim, a diferença principal que eu pude perceber é que a mente é altamente treinável em vários aspectos. Então, tem esse aspecto da qualidade dos meus pensamentos, que eu pude treinar ali, mas também teve a qualidade de como eu reajo às minhas emoções e aos meus pensamentos, por exemplo. Então, quando surgiu uma dor nas costas durante a meditação, o que não era algo incomum, porque as sessões lá duravam 1 hora e tinham sessões que eles pediam para você não se mexer durante essa 1 hora. Então, cara, imagina, vai ter dor. E aí eu olhava para aquela dor e minha mente começava, cara, por que você veio fazer isso aqui? Você está se torturando, vai embora, vai para sua casa, vai relaxar. Então eu reagia emocionalmente àquela dor nas costas, eu não sabia aceitar aquela dor que estava acontecendo ali. Isso não só para dor nas costas, mas qualquer dor emocional que surgia, eu queria fugir, eu queria ir embora, eu não queria olhar para aquela dor emocional. Então, nesse retiro, fui obrigado a olhar de um jeito diferente, de um jeito mais acolhedor, de um jeito que eu não fugia dos meus pensamentos, das minhas emoções, e olhar profundamente para esse abismo me fez compreender que aquilo não era o fim do mundo, de que a minha tristeza não era o fim do mundo, de que a minha raiva não era o fim do mundo, e que eu podia abraçar, acolher essas experiências de um jeito muito mais habilidoso, de um jeito muito mais saudável para mim. Então, eu percebi que a mente é um campo de cultivo. Se você leva sua atenção para lá, começa a cultivar boas qualidades, aquilo vai crescer, aquilo vai gerar frutos. E um dos frutos que eu percebi é isso. Dá para treinar a atenção, dá para treinar o foco. Sim. Eu saí com esse pensamento assim, e isso, nossa, abriu tantas portas assim no meu coração, sabe? Nossa, é treinável, é possível treinar. E agora eu descobri o caminho, agora eu posso trilhar esse caminho para melhorar cada vez mais. Então, acho que foi essa a grande transformação relacionada ao TDAH e à ansiedade, assim. Sim. Só da gente ter uma consciência maior dos nossos pensamentos, eu acredito que eles naturalmente já mudem, né? Certeza. Já perde um pouco da força, do domínio que eles exercem sobre a gente, né? Só de Com você ter certeza. consciência de olhar um pouquinho de fora os pensamentos, cara, já muda muita coisa. Com Sim. certeza. Uhum, Eu sempre sim. falo para os meus alunos, inclusive, o primeiro passo para lidar com isso é ter consciência. Se nem Uhum. consciência você está tendo dos seus pensamentos, das suas emoções, como você vai manejar aquilo, né? Então, consciência é o primeiro passo, com certeza.
Sim. Nas tradições da meditação, do budismo que eu sei que você estuda bastante também, acompanha, eles têm um viés muito mais de estar atento aos pensamentos ou um viés, assim, de é uma curiosidade minha essa, né, de, assim, alterar os pensamentos, pense isso, pense aquilo, ou não? Perfeito, perfeito. Cara, já me deparei com instruções um pouco, não sei se contraditórias, mas um pouco diferentes. Então, tem muito essa questão de olhar de uma maneira desprendida em relação aos pensamentos, né? Então, você não nem tenta modificar o conteúdo do Uhum, pensamento, porque sim, para o budismo, por exemplo, para alguns textos que eu já li, é, digamos assim, os pensamentos são meras excreções mentais, vamos dizer assim. Então, cara, sim, não importa o conteúdo, importa que você está consciente, tem a presença de um isso, pensamento e você deixa ele passar. Você não se mistura com o conteúdo, você não quer corrigir o conteúdo dele, né? Mas já vi também, por exemplo, uma passagem do Buda falando assim, quando você tiver um pensamento, acho que ele está falando de um pensamento de raiva ou de desejo sensual, não lembro qual que era o que ele estava falando exatamente, mas ele fala assim, primeiro você tenta deixar ele passar, depois você tenta trocar, se não deixa, se ele não passar, se ele persistir, você tenta trocar o prego velho por um prego novo, um prego ruim, que é esse pensamento disfuncional, pelo prego bom. Ele vai dando sugestões, ele vai crescendo, vai crescendo. Ele chega ao ponto de, se nada disso adiantar, você coloca a língua contra o céu da boca, força a sua mandíbula e bate mente contra mente para eliminar aquele pensamento. Essa é uma instrução que eu nunca vi no Mindfulness no geral, tá? É uma sim, curiosidade que eu estou falando aqui, mas já vi essa recomendação do Buda, por exemplo. sim, Mas a maneira que eu busco recomendar e ensinar para os meus alunos é essa de é, observar o pensamento, não dar tanta importância. Claro, é importante cultivar sementinhas de bons pensamentos, é bom isso, cultivar, eu acho que opções mais saudáveis de pensamentos disfuncionais, mas a isso, minha abordagem principal é essa. Ó, observa o pensamento. Imagina que o pensamento, que a mente é como se fosse um rádio lá no pano de fundo da sua mente. Deixa ela falar, deixa ela tagarelar à vontade. Não dê tanta bola, né? sim, Então, eu tendo mais para essa abordagem, mas eu vejo sentido e evolução nessas duas que você me perguntou. sim, E já vi legal. coisas diversas dentro do budismo, que essa era a sua pergunta, né? Isso. Porque existe um debate, de certa forma, dentro da psicologia. Algumas linhas da psicologia mais antigas, então, por exemplo, a TCC Tá? clássica, digamos assim, né? Terapia cognitivo-comportamental, para quem não conhece. É uma terapia que tem crescido muito, que tem muitas evidências científicas em cima dela, mas quando a gente pensa na primeira, digamos, que surgiu, a do criador, a da época, ele tinha uma ideia de que, assim, a gente pensa milhões de coisas durante o dia, né? Muitos desses pensamentos eles surgem quando a gente menos espera, né? Então você está distraído, o pensamento simplesmente surge como se fosse ali pipocando na sua cabeça, na sua mente, né? E isso ele chamou então de pensamentos automáticos. Vão pipocar pensamentos na sua mente. Então esses são, digamos, o que ele deu mais atenção, os pensamentos automáticos. Aquele pensamento que é muito reflexivo, muito lógico, ele é um pensamento muito mais consciente. Oi? É o pensamento intencional, né? Isso, é intencional. Isso. Enquanto os outros pensamentos que surgem sem você ter controle, eles são muito mais subconscientes, Perfeito. pré-conscientes, né? Outros níveis ali de processamento muito mais espontâneos, digamos assim, de como você se vê, de como você vê o mundo realmente, de como que você enxerga as coisas quando você está numa crise emocional. Então, eles dizem muito mais sobre isso, né? E então, na época, eles tinham uma visão muito de, bom, os meus pensamentos geram várias consequências, né? Então, meu pensamento gera eu ficar mais ansioso, eu ficar com raiva, gera emoções, gera comportamentos, de certa forma, gera reações físicas. Então, nós precisamos mudar o conteúdo do pensamento. Na época, existia uma visão. Hoje, a psicologia atual
tem uma visão muito mais parecida com a do budismo, do mindfulness. Seria a terceira onda da TCC, é isso? Isso mesmo. Uhum. A ACT, por exemplo, né, então as terapias, psicoterapias mais modernas, elas têm muito mais essa visão de que não importa necessariamente o conteúdo do seu pensamento, importa muito mais a função que ele tem. É um pensamento que às vezes você pensa assim: "Eu sou um fracassado", e aí esse comportamento, quer dizer, esse pensamento que surgiu, você se apega muito a ele e fala: "Eu sou um baita de um fracassado realmente, não vou mais fazer mais nada da minha vida, vou ficar o dia inteiro aqui no quarto chorando". Ele teve uma função que não foi saudável para você naquele contexto, Perfeito. né. E os mesmos pensamentos podem ter funções adaptativas, ou seja, saudáveis ou desadaptativas de acordo com o contexto. Então, você pode pensar assim: "Poxa, eu preciso me esforçar mais", né, e você está num contexto ali onde você está procrastinando muito, onde você está deixando tudo para depois, é um pensamento super saudável, né. Uhum. Agora você está de férias, você é um viciado em trabalho, workaholic, está de férias e está o tempo inteiro trabalhando, sábado, domingo, férias, fim de semana, feriado, e você está pensando: "Eu preciso me esforçar mais, eu preciso me esforçar mais". É um pensamento que vai te levar para um burnout, por exemplo, né. Perfeito. Então, não importa o conteúdo do pensamento, mas a função que ele tem. Maravilhoso. É muito contextual a utilidade do pensamento também, né? Isso. Muito Uhum. massa. Então, eu tenho me interessado, até tenho estudado assim a ACT que eu comentei com você, e aí vi muito do que você está falando, assim, realmente, eu concordo, tem uma aproximação bem mais verificável hoje, né, entre alguns princípios dessa maneira do budismo enxergar os pensamentos, do que esse do conteúdo em si. Porque é isso, né? Se a gente dá muito valor para o conteúdo, a gente acaba se fundindo demais, se misturando demais com os pensamentos, e fica aquele debate desgastante contra a mente. E o pessoal que está Isso. assistindo deve ter percebido já que a mente é a melhor argumentadora do mundo e a melhor contadora de histórias do mundo. Então, quando eu era hipocondríaco, né, não bastava, por exemplo, eu ler um artigo falando que só feridas profundas davam tétano. Porque isso satisfazia intelectualmente, mas a minha mente retrucava. Mas você pode ser o primeiro caso de tétano com ferida superficial. Aí pronto, eu já ficava, não, não pode ser, e não sei o quê. Então, é, eu dava muita importância para o conteúdo do meu pensamento, lutava muito contra ele, e isso prolongava demais o meu sofrimento emocional. Então, quando você aprende a olhar para a mente, e até dar risada às vezes, né? Ó, se você não considera o conteúdo tão relevante assim, você, naquele momento eu poderia ter olhado para a mente e pensado, nossa, mente, essa você mandou bem, hein? Você é a primeira pessoa do Sim. universo a ter tétano com uma ferida superficial. E riria disso, né? Mas não, na época eu levava a minha mente muito a sério, o conteúdo daquele pensamento muito a sério. Os pensamentos eram como leis para mim. Sim. Então, isso era um grande problema para mim. Eles me dominavam por conta disso. Sim. E até porque que eu trago essa pergunta, aquela pergunta sobre os pensamentos, né, hoje em dia na nossa sociedade, existe muito um discurso, que tem até um termo que o pessoal usa meio que para zoar com isso, é um discurso, enfim, não lembro o termo agora. Atividade tóxica, será? Isso mesmo, positividade tóxica, né, um discurso de que, tipo assim: "Não, você não pode pensar nada que seja negativo. Se você pensar algo negativo, é péssimo, tipo, não, você tá acabando com sua vida, você não pode se sentir mal também, você tem que estar feliz o tempo todo". Então tem um discurso até entre muitos coaches que alguns, né, que não todos, mas alguns trazem muito essa ideia, e é uma ideia super, que faz mal, assim, a gente tem que aprender a vivenciar todas as emoções que a gente vivencia, a gente não pode ficar, se limitando a posso pensar isso, não posso pensar naquilo, senão vira uma luta interna terrível. Claro, é um discurso bastante danoso, assim. Eu vivo comentando isso por aí. Eu acho que tem essa questão da lei da atração também, que eu acho que se liga de uma maneira talvez um pouco mais Isso. distante, mas tem a ver com isso também. Porque o que você pensa, você atrai, segundo essa linha de pensamento. E aí gera um certo tabu em relação aos nossos pensamentos. Ou seja, quando você se depara com um pensamento negativo,
surge uma tendência de evitação. Tipo, não, você é um pensamento proibido, você é um pensamento que deve ser evitado, você é um pensamento que deve ser extirpado da minha experiência. E isso só vai gerar cada vez mais conflito interno, cada vez mais desgaste emocional, porque você não está aprendendo a aceitar que na sua mente vão ter pensamentos desconfortáveis. A vida, dentro do budismo, tem um ensinamento também. A vida é permeada por dukkha. Dukkha é sofrimento. E, na verdade, é mais específico que sofrimento, é insatisfatoriedade, porque sofrimento parece algo muito grande, algo muito penoso, mas não, a vida tem insatisfatoriedade. Quando você aceita que a sua mente é insatisfatória, às vezes, quando você entende que a vida vai te colocar situações desafiadoras, às vezes, e você de peito aberto consegue acolher aquilo, consegue olhar para aquilo, consegue cuidar disso, cara, aí sim você está dando grandes passos na sua inteligência emocional. Enquanto você estiver fugindo de pensamento negativo, você está cultivando um problema na minha percepção. Sim, com certeza. E aí acaba se tornando até um princípio, até o princípio do toque tem a ver com isso, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Não posso pensar nisso, não posso pensar naquilo, e quer tentar controlar muitos pensamentos, e aí vira uma obsessão. E se tem uma coisa que a gente não controla na nossa vida, a gente cultiva, igual, concordo plenamente. A gente cultiva certos pensamentos, mas a gente nunca controla os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vão ter momentos que você vai pensar coisas. Todo mundo tem pensamentos intrusivos. Você vai estar num lugar, você vai falar assim, tá num edifício alto. Ah, vou jogar o celular daqui de cima. Vem aqueles pensamentos, né? Ah, e se eu der um grito aqui no meio do shopping? Não sei, vem vários pensamentos intrusivos. E se a gente levar isso muito a sério e falar, não posso pensar essas coisas, sou uma pessoa má porque estou pensando essas coisas, isso é um princípio para adoecimento. Perfeito, gostei muito. Nunca tinha pensado nesse ponto, faz muito sentido mesmo. Uhum. Tô pensando aqui, me identifiquei muito com todas essas coisas. No meio do retiro, inclusive o primeiro retiro que eu fiz, aquele silêncio no salão de meditação, eu pensava, e se eu der um berro absurdo aqui agora? Qual que vai ser a reação da Todo galera? mundo em silêncio. E aí, é justamente isso, né? Se você cria esse tabu, então, tipo, não posso pensar certas coisas, e se você lê os seus pensamentos com essa seriedade, como se eles fossem regras, ou como se definissem o seu valor como pessoa, pessoas boas não pensam isso. Cara, é um problema que vai exigir muita flexibilização aí, né, em relação aos pensamentos para conseguir lidar de uma maneira adequada depois. Isso. Com Se certeza. você se você fosse definir o processo de mindfulness, meio difícil essas questões de definições, né. E o É, mindfulness é algo que eu também pratico há muito tempo, gosto muito da meditação mindfulness, e é algo que é meio difícil de escrever em palavras, em linguagem racional, né. Mas se você fosse tentar uma definição mais ou menos de mindfulness para as pessoas que não conhecem, e algumas dicas iniciais, o que que você diria? maravilha, bora lá. Bom, tem a definição do John Kabat-Zinn, né, que é meio que a gente pode recorrer a ela. Eu não me lembro exatamente, mas é assim, é, o mindfulness, então, é cultivar uma atenção intencional, direcionada para o momento presente, sem julgamentos. É basicamente isso. Então você percebe que é um tipo de atenção todo especial, né? Não é qualquer atenção. Hoje mesmo eu estava conversando com uma seguidora minha no direct, e ela falou assim para mim, Caio, eu não sei se eu tenho um problema de atenção ou se eu tenho um problema de interesse. Porque quando eu me interesso, eu consigo focar. Oh, mas olha que coisa interessante. O que ela está falando aí, na minha percepção, é o seguinte: ela está contando para mim que ela tem uma atenção, ela consegue focar, só que não é necessariamente intencional. Ou seja, ela consegue focar quando algo desperta o interesse dela, quando algo suga a atenção dela, quando algo sequestra a atenção dela. Então, ela consegue, por exemplo, ler um livro quando a trama do livro envolve ela. Quando ela não consegue parar de ler porque ela tem que saber o que vai acontecer depois. Ela consegue assistir uma série porque a série está chamando a atenção dela, sequestrando a atenção dela momento a momento, com os efeitos, explosões e coisas assim, a trama em si, que envolve a pessoa, ou seja, ela está tendo um tipo de atenção
mas não é um tipo de atenção intencional necessariamente. Hoje em dia é muito comum o tipo de atenção que é roubada, que é sequestrada, não é Sim. intencional. Então, primeiro ponto importante é esse. O praticar o mindfulness te faz ser dono de uma atenção, da sua atenção, uma atenção intencional. Ou seja, eu vou levar minha atenção para onde eu bem quiser. Não importa se aquilo me desperta o interesse ou não. Cara, já pensou? Tem coisa mais tediosa do que você levar sua atenção por 10 dias, por 10 horas por dia para sua respiração? Não é legal, não é Uhum. prazeroso, não é interessante, como a minha seguidora falou. É necessário para o objetivo que eu quero alcançar. Então, essa intencionalidade eu acho que é algo essencial. Tá? Então, vamos lá, uma atenção intencional, uma atenção no momento presente, ou seja, você não vai ficar treinando a atenção, nossa, vou malhar minha atenção para viver planejando o meu futuro. Tá? Isso não é como posso dizer, o objetivo é viver a vida, não é Isso. ficar preso em pensamentos. Você pode ficar tão bom em focar e só focar no futuro e não viver a vida mesmo assim. Então não vai ser benéfico para você. Então é no presente e de maneira não julgadora. Ou seja, você olha sem querer hierarquizar, sem querer selecionar o que é bom e o que é ruim, o que desagrada e o que agrada. Aprender a receber a vida pelo menos com o mínimo possível de distorções, de projeções suas sobre o mundo. Porque uma coisa é fato, né? Quando a gente cresce e internaliza a linguagem, passa a existir um intermediário entre nós e o mundo. A linguagem, então, surge como uma barreira conceitual entre eu e o mundo. Então, você não passa mais a se relacionar com o mundo, você passa a se relacionar com suas ideias. Você não sente mais, você só pensa agora. É basicamente isso que acontece com todo o adulto que não treinou atenção. Ele está ali vivendo mais no pensamento do que, de fato, no mundo em si. Então, cultivar o mindfulness também tem a ver com isso. Olhar para as coisas como elas realmente são, ou pelo menos com o mínimo de distorções possível. Então é isso que eu acho que é sem julgamento também, de alguma maneira. Sim. E eu acho que a primeira grande questionamento que vem, né, até com meus pacientes também quando eu falo sobre mindfulness, o primeiro pensamento intrusivo ou pensamento automático que surge é: "Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso". O Os que que meus você alunos também. diz? O que eu digo sobre isso? Isso. Cara, eu sempre respondo essa pergunta, essa afirmação, na verdade, né, com a seguinte resposta: qual é. Eu devolvo uma pergunta, né? Qual é o seu ideal de meditação? O que é meditar para você? O que é conseguir meditar para você? E sempre surge essa resposta: é conseguir esvaziar a mente, é Sim, conseguir não pensar em nada, é sim, conseguir deixar a tela em branco da mente. E isso é um equívoco essencial, né? Porque o nosso objetivo não é silenciar a mente, não é calar a boca da mente, e sim aprender a olhar para a mente sem reagir emocionalmente à mente. Ou seja, você deixa ela tagarelar, deixa ela falar, e pouco a pouco, cada vez que ela te puxa, ela te distrai, e você volta para o presente, você está fortalecendo o músculo da sua atenção, e cada vez menos domínio emocional a sua mente vai ter sobre você. Então, eu sempre falo, não é sobre não pensar, é sobre observar os seus pensamentos indo e vindo, as suas emoções indo e vindo. Então, esse fato de não vou conseguir tem muito a ver com um objetivo que ela acha que a meditação tem, que é sim. silenciar a mente, que não existe, não é esse o objetivo. Uhum. Sim, com certeza. E na própria definição do John Kabat-Zinn tem um termo É, que eu acho que é muito interessante, que é a ideia de intencionalmente. Você tem a intenção de estar atento ao momento presente sem julgamentos. Não quer dizer que você vai ficar ali 1 hora sentado no presente sem julgar, você não vai conseguir fazer isso. perfeito, A não perfeito. ser que Nossa, você seja um monge com uhum. muitos anos de meditação e talvez nem eles. Exato, exato. E Mas você você fala, tem a nossa, intenção, né. é a intenção. E aí, uma segunda coisa que surge, talvez o segundo pensamento que surge é o seguinte, né? É, lidar com a frustração de se distrair e voltar. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, antes da meditação, você vai se distrair 1 zilhão de vezes, tá? E é normal. É normal, faz parte. Então,
trate de tentar se acolher quando isso acontecer e não se punir. Porque a nossa tendência também usual é pegar o chicotinho e ficar, eu não sirvo para isso, eu errei mais uma vez, não estou fazendo certo de novo. Então, eu acho que tem na definição mais atual de John Kabat-Zinn, inclusive, ele fala sobre essa questão de amoroso, não sei se é amoroso exatamente, mas tem uma qualidade assim receptiva, acolhedora. Eu acho que é muito nesse sentido também. Então, acolher suas distrações, os obstáculos que surgem na prática, com o máximo de carinho que você puder, com o máximo de acolhimento que você puder. Isso vai tornar a sua caminhada muito mais suave, muito mais tranquila na prática. Sim, com certeza. E até outro exemplo, né? Ontem mesmo eu fiz uma sessão de meditação com uma paciente pela primeira vez, e aí terminou a sessão, eu perguntei, né, como que foi para você, né, se quiser compartilhar e tudo mais. E aí ela falou assim: "Ah, eu gostei muito, mas eu não consegui". Eu falo: "Como assim você não conseguiu? Você acabou de conseguir". "Não, mas eu me distraí, eu pensei depois no passado, depois no futuro, não tem problema", né. Então eu sempre volto para essa ideia, você teve a intenção, você percebeu, o mindfulness é isso, você percebeu a sua mente indo e você percebeu a sua mente voltando para o presente. Você está flagrando o comportamento da sua mente. Isso é valioso. Não é o não se Mas distrair, é você flagrar o comportamento da sua mente. A cada vez que uhum, você observa com consciência como ela te leva para uma distração, como ela te leva para uma emoção, você está entendendo, ganhando consciência, ganhando poder sobre a mente, percebendo, nossa, é assim que funciona. Então, surge uma dor na costa, aí eu penso uma crítica sobre a dor nas costas, e a partir dessa crítica eu começo a querer sair da meditação. Você percebeu um caminho que somente faz para te fazer, para te deixar agitado, por exemplo. Então, sim. é perceber os caminhos da mente, é perceber os comportamentos padrões da mente. E aí você ganha muita liberdade quando você treina o suficiente, né? Mas é Isso. isso. Outra coisa que eu sempre alerto para os meus alunos, né? Porque tem uma impressão também, outro equívoco, como eu ver, é que quando um aluno fala assim para mim, depois da prática, né? E eu pergunto como que foi. Nossa, foi boa demais. Vamos ver. O que foi boa demais? Ah, foi relaxante, esqueci dos meus problemas e tal. E eu sempre alerto. Tudo bem, que bom que dessa vez foi relaxante, que bom, aproveite o relaxamento, mas não é a nossa intenção da prática. Isso. Meditação não é relaxamento. Meditação é compreender a sua mente quando ela está agitada, e quando ela tá suave. É, é observar tanto os altos quanto os baixos, com a mesma receptividade. Então, se você começa a jogar o jogo da gosto disso, não gosto disso, você está só fazendo a manutenção dos seus problemas. Porque a nossa Sim. intenção é aprender a acolher a vida como um todo, o que tem de desagradável, o que tem de agradável. E quando você fica nesse jogo de essa meditação foi boa porque eu relaxei, essa foi péssima porque eu estava agitado. Não, não. Tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Sim. Uhum. Com certeza, totalmente. E eu até menciono, inclusive, né? A noção inicial que as pessoas chegam na meditação é que a meditação é tipo um spa. Você chega lá, deita, relaxa. A meditação é uma musculação, não é um spa. Não é bem longe disso. Inclusive, eu estou Uhum. prestes a fazer um retiro de meditação que eu vou ser o professor. E eu vou deixar bem claro isso, né? Tipo assim, você vai vir aqui para trabalhar a sua mente. Você não vai vir aqui para sentar ali, ficar relaxadão e tal. Não Sim. vai acontecer, né? Então, é trabalho mesmo, né? É esforço também, em algum sentido. Sim, com certeza. Esforço no sentido de nem sempre ser agradável, mas não que tem que ser também algo super rígido, e, enfim, né? Sim. E o que chama muito a atenção dos meus pacientes também, quando eu trago, é sobre a meditação informal, e que eles gostam muito também, né. Então a meditação não necessariamente você precisa estar sentado lá na posição de lótus, etcétera, aquele estereótipo que a gente tem dos Sim, meditadores, né. É, com essência. Então você pode fazer a medita existem 2 tipos de meditação, a meditação formal e a informal. Você perfeito. tem a formal que você separa um tempo ali, pode ser sentado, deitado, em pé, mas você separa um tempo para fazer um treino da mente, um treino da sua atenção, e aí você pode focar o mais comum é a gente focar na respiração, mas a gente pode focar
nas sensações do corpo, pode focar em algo que está ouvindo, um dos 5 sentidos. Basicamente é você focar em um ponto de atenção e reservar um tempo para aquilo. Perfeito. E a meditação informal, ela acontece a todo momento e é a coisa mais linda que a meditação traz, né, eu acho que elas se complementam muito, que é o que a meditação informal? Você pode estar atento ao momento presente e sem julgamento, fazendo qualquer coisa na sua vida. Você pode estar dirigindo para o trabalho, apreciando a paisagem, em vez de pensar: "Nossa, eu tenho aquele BO para resolver no trabalho, depois tem aquilo, aquilo outro". Ai, a mente cheia de problemas, né. Assim como você pode estar lavando louça, tá escovando os dentes, tá fazendo qualquer coisa literalmente do seu dia, atento ao momento presente, isso já é meditação. Perfeito, com certeza. Para mim são duas asas do mesmo pássaro, assim, né? Uma Sim, complementa a outra, uma sustenta a outra. Não adianta você só sentar 10 minutos por dia, 5 minutos por dia que seja, e não fazer mais nada, não ter essa intenção de estar presente no cotidiano. E também o inverso, assim, é bom você começar a prestar atenção, lavar a louça e tudo mais, mas eu sinto que uma base importante é a prática formal. formal. Uhum. É um pássaro assim que não voa bem se não tiver as duas práticas ali. Mas a prática informal é muito legal mesmo. Inclusive tem um livro que eu recomendo muito de um monge budista, Thich Nhat Hanh. Ele tem uma linguagem muito adaptada para as pessoas ocidentais e não budistas. E é o Milagre da Atenção Plena. E ele fala muito sobre isso. Tipo assim, tem a prática de comer uma mexerica, por exemplo, ele fala, então você descasca a mexerica, você tira a goma a gomo, você come a mexerica. Tem outra que ele fala que varra a casa com presença, com carinho. Eu estava aplicando, né, li o livro, estava fazendo, varrendo ali, mó, tranquilo, não só tranquilo, mas presente. Isso, Estar presente traz satisfação até para tarefas chatas. traz. Então eu estava ali varrendo e tal, e a minha esposa me viu naquele jeito de varrer diferente. Falou, nossa, parece até que você está fazendo carinho na nossa casa. E eu achei demais isso, porque Sim. pareceu que eu estava bem, eu estava tranquilo, eu estava presente. Então, nós vivemos hoje, eu me lembro até um texto do Rubem Alves, que eu acho muito legal, porque ele fala assim: hoje nós valorizamos as pessoas que vivem correndo. Ele dá um exemplo que eu acho demais, que é os nadadores, por exemplo. E os nadadores, eles odeiam a água. Ele fala assim: os nadadores odeiam a água porque eles querem sair da água o mais rápido possível. Então, a Hum. nossa sociedade, ela leva a gente a fazer as coisas o mais rápido possível e ser valorizado por fazer o mais rápido possível. Então, você lava a louça já pensando em outra coisa, porque você não quer lavar aquela louça, você quer sumir com aquela louça e pular para a próxima parte. E quando chegar na próxima parte, você vai estar pensando em outra coisa. Então, quando você se assenta a sua atenção, foca na água, na sensação da espuma, da esponja, do copo, cara, aquilo vira algo estranhamente agradável e confortável. Vira. Então, a presença ela transforma as nossas experiências, né? Isso, totalmente. Uhum. E existe esse bordão, socialmente falando, né, esse slogan quase assim, na boca das pessoas de: "Não, o que importa na vida são as coisas simples, são os pequenos detalhes", mas vira um negócio muito da boca para fora, eu acho, no nosso dia a dia. O mindfulness é viver isso, É, viver, apreciar as coisas simples, viver realmente. Tem esse bordão também, a gente tem que estar mais no presente e tudo. É legal que, na verdade, isso é muito bom que isso está entrando no senso comum de todo mundo entender que é importante a gente tem que pensar no futuro, a gente pode refletir sobre o passado, mas a gente tem que viver no presente. O único momento onde você pode viver é no presente. O futuro você antecipa, você planeja, o passado você recorda ou remói para alguns casos, né? Mas viver é somente no presente, né? perfeito. E se você está passando a maior parte do seu dia pensando, e agora o que vem depois? Eu vou terminar isso, depois em aquilo, depois em aquilo. Você passa a maior parte do seu dia pensando no que vem depois, você não está vivendo. Exato, exatamente. Gostei do que você falou, porque realmente é algo muito comum, né? Apreciar as pequenas coisas,
Mas eu tenho a impressão que isso se liga de alguma maneira com aquela ideia de romantizar a vida. Já entrou em contato com isso, Breno? Romantizar a vida e tal. Uhum. E eu acho que assim as pessoas talvez estejam, concordo com você que é bom que está entrando na nosso senso comum, mas as pessoas ainda estão olhando essas pequenezas como coisas ainda especiais demais. Então, assim, as pequenas coisas, tomar um café num café legal, ou conversar com um amigo que você não vê faz tempo, também são pequenas coisas importantes. Mas talvez o ideal seja trazer atenção para as minúsculas coisas, então. Já que Isso. são pequenas, então tem as minúsculas coisas. Respirar, olhar o céu, olhar o farfalhar das árvores, lavar a louça, tomar um banho, entendeu? Então, observar as minúsculas coisas, talvez seja. Uhum. Sim, eu tinha um professor de psicologia, né, na faculdade. Ele era professor de fenomenologia, que é uma linha da psicologia bem filosófica. E aí ele perguntava assim para os alunos: quanto tempo faz que você não toma banho no banheiro? Faz quanto tempo que você não toma banho no banheiro? Aí todo mundo ficava: como assim? Eu tomo banho no banheiro todo dia, né? E aí sempre perguntava isso. E aí todo mundo ficava meio sem entender. Cara, maluco, né? Todo mundo toma banho no banheiro, né? E aí depois teve uma aula que ele explicou que, tipo assim, todo mundo, quando, quando até teve uma aula específica para isso, assim, né? Ele foi plantando essa sementinha na nossa cabeça. E aí ele explicou, tipo assim, todo mundo, obviamente, toma banho no banheiro, mas a sua mente tá, o que que eu vou fazer depois que eu sair daqui do banho? O que que eu fiz antes? Aquilo que eu falei ontem foi uma besteira, não devia ter falado. O que que eu tenho que fazer amanhã? Então, todo mundo toma banho no banheiro, mas a mente está em outro lugar. E a gente tem que estar de corpo e mente nos lugares que a gente está. É uma coisa que eu brinco com os meus alunos assim, né? A mente ela tem essa capacidade de viajar para o futuro, para o passado, mas eu não conheci até hoje alguém que viajou com o corpo para o futuro ou para o passado. Então, por isso que eu gosto de falar assim, quando eu começo uma meditação formal, eu estou guiando, eu falo assim, né? O corpo vai no assento, ou seja, relaxa o corpo, solta o corpo, e a mente desce no corpo. Porque quando a mente se integra com o corpo, quando a mente volta a habitar o corpo e não fica aqui nessa nuvem, só nessa nuvem maluca de ideias, você está tomando o banho no banheiro de fato, né? Sim. Então é muito sobre isso, é se levar a mente para sensações físicas, levar a mente para se relacionar de fato com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Uhum. Sim, completamente. Bom, e eu queria trazer também alguns conteúdos para vocês ligados a estudos com relação ao mindfulness, que é muito interessante. Então, tem um estudo que é muito famoso de mindfulness, que inclusive utiliza um protocolo muito conhecido de mindfulness, que é o de 8 semanas. Inclusive, eu Uhum. vejo que você costuma trabalhar com 8 semanas, né, E não é nas à toa. mentorias. Não é à toa. Tem base nesse estudo que é o programa se eu não me engano, programa de prevenção de estresse, é algo assim. Não Isso. lembro muito bem é uma sigla ali, né, que é relacionada com isso. E aí, basicamente, eles dividem em 8 semanas e esse processo de aprendizado da meditação, a ideia, nesse estudo aqui que eu vou citar, né, eles pegaram pessoas que não tinham experiência com meditação nenhuma, e eles disponibilizaram 8 áudios para essas pessoas. E tinha que ser áudio justamente por ser padronizado para todos, todo mundo ouvia a mesma coisa, né? Então era Instrução de idêntico. né, algo assim. Isso. Então eram 8 pessoas que passaram pelo mesmo áudio, e aí você tinha 8 pessoas que não fizeram nada, né? Só para servir como grupo controle. E aí essas 8 pessoas que praticaram a meditação, eles tinham 8 áudios, cada áudio eles tinham que ouvir todos os dias da semana. O áudio tinha em média 10 minutos. Eles tinham que ouvir todos os dias da semana esse áudio, praticando a meditação durante essas 8 semanas. Então ele ouvia a meditação número 1, uma semana seguida, passava para 2. Uma semana seguida, também tem aquela ideia da gente, o mesmo áudio, a gente vai ter sensações muito diferentes, a mesma proposta de meditação, foque na sua respiração 10 dias seguidos, os 10 dias vão ser diferentes, né? E aí, no final dessas 8 semanas, o que eles perceberam? E isso liga muito com o TDAH. Primeiro, o,
vamos começar o córtex pré-frontal. Então, eles fizeram um exame no cérebro das pessoas antes dessas 8 semanas e depois. O córtex pré-frontal teve um aumento da densidade de massa cinzenta. O córtex pré-frontal é meio que o nosso gerente do cérebro. Ele que coordena ali as atividades, é ali que fica o raciocínio lógico, e ele também é muito importante para direcionar a atenção. Então, o córtex pré-frontal teve aumento de densidade de massa cinzenta, o que significa mais atenção, uma melhor memória e uma melhor regulação emocional. Isso envolve o autocontrole. Então, o autocontrole tanto da atenção quanto das emoções. Depois a gente teve uma menor atividade da amígdala, que é a região principal ligada à ansiedade e ao estresse. Então, essa amígdala diminuiu a atividade em praticantes que têm muito tempo de meditação. A amígdala, inclusive, diminui de tamanho, né? Uhum. A gente tem um maior volume do hipocampo em 8 semanas, que é associado. O hipocampo é a região do cérebro onde ela guarda memórias e aprendizado. Então, essa região que é responsável por você memorizar e aprender coisas novas aumenta de volume em 8 semanas. O cíngulo anterior, que é uma área também muito importante para o TDAH, ele envolve muito a atenção sustentada, que é você permanecer bastante tempo concentrado em um único estímulo. Ele teve uma mudança na atividade, que é associada com essa melhoria na atenção sustentada. E, por último, a rede de modo padrão, que é Aham. uma forma como o nosso cérebro funciona quando a gente está sem fazer nada. Então, quando o nosso cérebro ele vem com, digamos, um Windows base. Sabe, quando a gente compra um computador, você já tem ali alguns programas, você já tem ali o Paint, o jogo de Cobrinha paciência, você tem Não é de cobrinha do Campo Minado, né? Nem sei se tem mais. isso, o campo minado, isso mesmo, vem aqueles programas básicos. E basicamente a nossa mente já vem com um programa pré-instalado, que é a nossa rede de modo padrão, que basicamente, quando a gente está sem fazer nada, isso desde feto, o nosso cérebro ativa a rede de modo padrão e fica lá funcionando. Essa rede de modo padrão em excesso é associado com a ruminação e os pensamentos de preocupação. Então essa rede ela fica menos ativa, você rumina menos e fica menos tempo preocupado. Então, digamos que o nosso cérebro é tão cara de pau, né, de certo sentido, que o nosso programa base é se preocupar pensando no futuro e ficar ruminando o passado, porque isso tem função de sobrevivência, mas hoje em dia a gente não está num contexto onde a gente está correndo risco de vida, então a gente não precisa ficar ruminando e se preocupando a todo momento, a gente pode aprender a utilizar nossa mente de maneira que a gente consiga aproveitar mais a vida e os momentos. Perfeito, muito, muito bacana o seu complemento. Até me lembrei agora de um dado que eu levantei para fazer uma palestra no sábado. Acho que era uma pesquisa de Harvard, que eles fizeram testes por meio de um aplicativo, se eu não me engano. Mas eu sei que eles chegaram a uma conclusão de que as pessoas, em média, gastam 47% do seu tempo acordado no modo default, no modo padrão. Sim. Então, cara, Uhum. eu fiz uns cálculos básicos daí, né? Temos 24 horas no dia. Vamos pressupor que você está dormindo 8 horas por dia. Sobram 16. Vamos arredondar, porque eu não sou muito bom de exatas, 50%. Cara, sobram 8 horas do seu dia para você, de fato, viver a sua vida. Um Sim. quarto do dia, né? Sem Uhum. estar distraído e sem estar dormindo. Então, é muito pouco, né? O que sobra também. Uhum. Com certeza. Uhum. E aí, o que os estudos têm mostrado? Além dessas mudanças no cérebro, os estudos têm mostrado que realmente a prática de meditação constante previne a depressão e para quem já tem depressão é uma maneira complementar também de tratamento, junto com medicação, terapia, é uma maneira de também tratar a depressão. Previne e ajuda a diminuir os níveis basais de ansiedade, que é aquela ansiedade que a gente está a todo momento ali, a gente tem o nosso nível padrão de ansiedade. Tem pessoas que estão para mais, tem pessoas que estão para menos, e a gente consegue diminuir esses níveis basais de ansiedade com a prática de meditação e que ela melhora a atenção. Então, quando a gente pensa nas técnicas voltadas ao TDAH, então a gente tem 5 técnicas que têm comprovação científica com relação ao TDAH, né? A número 1, com mais evidências, acaba sendo a terapia comportamental, até porque ela agrega técnicas de mindfulness dentro dela, né? Então, a terapia cognitiva comportamental é um guarda-chuva
que ela agrega várias técnicas, né? E aí a gente for pensar de todas as terapias, de todas as abordagens, de tudo que existe de maneiras de tentar tratar o TDAH, o mindfulness é a segunda melhor de todas. Uhum. Então, isso chama muita atenção, né? O Super. mindfulness, esse é um estudo de Cambridge, inclusive, que se você buscar a Cambridge, eu não lembro o nome exato do estudo, mas se você buscar Cambridge, Non-Pharmacological Interventions for ADHD, intervenções não farmacológicas para TDAH. Então ele é uma revisão sistemática onde ela analisa todas as formas de tratamento, e a gente tem TCC e Mindfulness como os top principais. Então, não só para questões emocionais, como para o TDAH existe muita evidência de que a meditação ajuda muito. Inclusive, a terceira que entra é a reabilitação neuropsicológica para TDAH. Né? Então, hoje a gente sabe que a avaliação neuropsicológica é muito importante para ter o diagnóstico de TDAH, e você tem a reabilitação neuropsicológica, que são treinos de atenção focados em coisas específicas do seu dia a dia e tudo mais, mas o mindfulness chega a ser, inclusive, melhor do que as técnicas de reabilitação. Muito mais barato, né? Gratuito. Você está respirando, você pode praticar mindfulness, basicamente. É bastante democrático nesse sentido. Isso. Bom, muito massa. É isso, então, que eu queria abordar. Acho que foi super interessante. Teve um pessoal que veio acompanhando a gente desde o início aqui da live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja para mim, seja para o Caio, esse é o momento. Fique à vontade aí. Enquanto talvez o pessoal pergunte algo, eu quero comentar, então, essa questão, que eu acho muito massa, né? Eu cunhei um termo recentemente, que, assim, meditar é uma musculação mental. Então, você bota o shape mental e não é só zoeira, assim, não é brincadeira. É literalmente você ganha massa, né? Em alguns pontos específicos do Sim. cérebro. Uhum. Então, eu acho incrível, assim, de ver. A mudança até física, né? Que era uma coisa que antes nós não tínhamos, né, essa comprovação, essa precisão de que a estrutura cerebral, de fato, poderia ser modificada também por meio da meditação. E aí assim, eles pegam sempre praticantes muito antigos, né, de meditação, assim, também, para algumas pesquisas específicas. E aí são estrondosos, às vezes, assim, os resultados que eles encontram com monges budistas. Tem um cara lá que ele foi até nomeado, de uma maneira assim, meio de brincadeira e tal, mas como o homem mais feliz do mundo, que é o Mathieu Ricard, que é um monge francês, budista. E foi curioso essa questão do estudo dele, porque os cientistas definiram um parâmetro, né? O mínimo de felicidade possível para um ser humano e o máximo possível que eles julgaram ser possível de felicidade para um ser humano. Aí, fazendo lá as leituras cerebrais e tal, o cara extrapolou bastante o limite de felicidade que os cientistas tinham colocado para a pesquisa. Então, é muito impressionante assim, o quanto a mente humana pode se desenvolver por meio dessas práticas e tal. E ver que isso afeta também fisicamente, eu acho que é algo incrível. Assim, gosto muito de saber disso também. Com certeza. Uhum. A própria psicologia positiva, que é uma linha da psicologia que vai estudar especificamente a felicidade, e as pessoas confundem muito psicologia positiva com gratiluz, com né, que a gente comenta, positividade tóxica, né? É outra coisa, psicologia positiva. O pessoal tem preconceito só porque às vezes usa o termo positivo, né? Mas é muito legal a psicologia positiva, e basicamente ela vai analisar hábitos, principalmente hábitos, mas assim, estilos de vida, mindsets, digamos assim, outro termo que foi super mal utilizado ultimamente, mas assim, formas de ver o mundo e etc. Eles vão analisar isso e vão ver a influência na felicidade. E aí, dentro da psicologia positiva, a gente tem como também um dos pilares que contribuem muito para felicidade é a questão da prática de mindfulness, e eles têm um termo que se assemelha muito ao mindfulness, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o do flow, que é a questão de você estar imerso em algo Já. que você está fazendo. Isso tem total relação com mindfulness. Demais, demais, demais. Não sabia que vinha da psicologia positiva, mas conheço o termo. Tem até aquele livro, né?
de um cara, o autor, o nome é impronunciável, o nome daquele autor, mas ele fala Sim, sobre eu sei fogo, quem que é é. interessante. Sim. Ó, Temos fizeram uma outra pergunta. pergunta. Isso, eu vou ler aqui para você. Pergunta do Fábio. Qual o período de meditação diária, em média, para criar um hábito sem muito esforço para praticar? Então, cara, eu vou passar para você a recomendação que eu passo para os meus alunos, tá? Que estão começando e tal. Eu tenho um áudio que é um áudio de 4 minutos de duração. Tem pessoas que recomendam até começar com menos do que isso. Às vezes tem gente que começa com 1 minuto, com 2 minutos. Eu acho que pode ser uma boa para começar, mas se você quer ter uma constância ali, sem muito esforço, mas tendo alguns resultados já bem sensíveis, eu diria que de 4 a 5 minutos por dia, pelo menos, cara. Eu acho que é um tempo adequado, assim. Sim, Aí, conforme você for sentindo os benefícios, talvez essa questão do sem muito esforço até mude para você. Você perceba, nossa, tá dando tanto resultado que eu vou aumentar para 10 minutinhos, quem sabe. Mas começar com 4, 5, eu acho que é muito viável e muito benéfico já. isso. Isso, concordo totalmente. Eu geralmente recomendo, inclusive, 5 minutos, mas é exatamente isso. Eu estou desenvolvendo um aplicativo, eu nem sei se eu contei para o Caio, mas tem várias ferramentas ali dentro do aplicativo, e uma delas é a questão da meditação. E dentro do aplicativo a gente tem, é como se fosse um Duolingo da saúde mental, basicamente, que eu estou desenvolvendo. E aí dentro da aba de meditação, conforme você vai passando, você tem pequenas meditações inseridas ali, e elas são de 1 minuto. E é uma maneira fácil assim de você começar. Começa com 1 minuto, nem que seja assim, ah, não, 5 minutos está muito difícil para mim. Pode começar com 1 minuto, vai para dois. Eu geralmente recomendo também cinco, né? 4, 5 mais ou menos. Mas assim, ah, não, tá muito difícil para mim. Tenta 1 minuto. Começa por 1 minuto para formar o hábito, pelo menos, mas tenta todo dia, né? Então, acho que um dos grandes questões que acaba sendo um problema, entre aspas, né? É quando a pessoa só medita quando não tá se sentindo bem, sabe? Ah, não tô me sentindo bem, eu medito. E é legal quando você tem o hábito de meditar. O importante é manter o hábito. Você faz 1 minuto, tá ótimo, mas tenta manter o hábito todo dia 1 minuto. O que a gente recomenda no geral, se você já quiser perceber um pouco mais os efeitos da meditação, seria 5 minutos, né? E você se acostumando com 5 minutos, eu acho que a própria prática pede mais tempo. Você vai chegar e você vai fazer 5 minutos e você fala, nossa, eu preciso um pouco mais. Hoje minha mente está tão agitada ali que eu acho que eu preciso um pouquinho mais. Aí vou fazer outro de 5 minutos. Chega um momento que você começa a ver que tem que ser ali 10 minutos pelo menos. Perfeito. Mas para começar, acho que 5 minutos já é um bom parâmetro. Quebrar barreiras, assim como você falou, cara, 1 minuto, 2 minutos, vai aumentando gradativamente aí, caso seja muito difícil para você 5 minutos. Mas o importante é começar, né? O importante é conseguir. Eu chamo de mínimo ridículo diário. Então, cara, bota 1 minuto, bota 30 segundos se for necessário, mas começa a ter essa intenção e você vai conseguir, pouco a pouco, construir esse hábito, com certeza. Isso. Bom, acho que deu para abordar vários temas aqui. Gostei demais da live. Quem sabe depois a gente faz outras lives futuramente abordando com mais tempo também, respondendo mais perguntas também do pessoal. Mas é isso, Caio. Foi um prazer te ter aqui. Vai sair no YouTube, então, esse episódio. Então, acompanhe no YouTube e no meu podcast. Então, o podcast no Spotify é Sinopsis Podcast. E no YouTube é Psico Brena Almeida, tá bom? Então, ali no meu link da bio do Instagram tem todos os canais. E queria saber também de você, Caio, uma mensagem final e também passar para a gente sobre o seu serviço, sobre a sua mentoria individual, que é um trabalho super interessante, e suas redes sociais. Maravilha. Quero deixar uma frase aqui que eu sempre falo para os meus alunos, que é: onde o foco permanece, as coisas florescem. Então, para mim, aprender a treinar o foco, aprender a controlar o seu foco, ter domínio sobre isso, é algo que transforma a vida assim de um jeito que talvez as pessoas nem compreendam exatamente, mas é algo que transformou minha vida, transforma a vida dos meus alunos, e convido você aí também a começar a praticar. Eu acho que o mundo está precisando de mais presença, o mundo está precisando de mais
contato com, com as coisas, com menos julgamento, com mais acolhimento. E aí, vamos lá. Quem se interessar, tem aí o meu trabalho de mentoria em grupo, que é o Clube Desencana, que eu chamo hoje em dia Clube Desencana. Tem uma galera muito legal lá, está se formando uma comunidade muito boa, muito engajada. Toda semana nós temos um encontro às segundas-feiras, às 19h30, e vai ser onde eu vou dedicar a grande parte da minha energia esse ano. Então, vamos ter Clube do Livro, vamos ter desafio de meditação, vamos ter vários eventos especiais lá, inclusive retiros ao vivo, não ao vivo, que eu queria dizer, presenciais. Então, estão convidados também a conhecer o meu trabalho, me seguir no Instagram, caiocosta.mentelivre. No YouTube, você vai me achar pelo mesmo nome, caiocosta.mentelivre, para um conteúdo mais denso, caso você queira também. E tamo junto, conto com você aí para melhorar o mundo cada vez mais. Perfeito, Caio, muito obrigado. A gente se vê num próximo episódio. Obrigado vocês que acompanharam aqui esse episódio de hoje e quem acompanhou a live também, muito obrigado. E nos vemos em um próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, meu querido. Obrigadão.